Olá, meus amigos. Sabe quem eu estou trazendo agora para vocês? Vladimiro. Nosso amigo Vladimiro Manuel. Ele gravou um relato de uma pessoa muito próxima dele, mas muito próxima mesmo, que ele não pode revelar a identidade por conta de questões religiosas, sociais, culturais do país onde ele mora, que é a Angola, um dos maiores países da África. Bem, ele traz para a gente então mais essa colaboração. Eu acho bastante interessante porque é o relato de uma experiência de EQM vivida por uma pessoa de uma cultura diferente, de uma religião específica, no caso essa pessoa é evangélica, mas dentro de um sistema cultural ainda mais rígido, rigoroso do que o nosso aqui no Brasil. Então essa pessoa viveu o EQM e viveu situações que ela não imaginava que existisse, né? Porque a cultura dela e o que ela aprendeu na religião dela não falavam exatamente que era daquela forma. Então Vladimiro presta mais uma vez esse serviço aqui para a gente, a quem eu agradeço de todo o coração. A ele e a essa pessoa que foi entrevistada por ele e concedeu que nós publicássemos aqui no nosso canal o seu relato, contanto que ela não fosse identificada. A propósito, falando de Vladimiro, eu quero dizer àquelas pessoas que contribuíram com a campanha Somos Todos TAI, que foi uma campanha motivada pelo nascimento da sua filhinha, que agora já está com alguns meses de vida, está maiorzinha já, né? Quero dizer a essas pessoas que, se quiserem acompanhar o desdobramento, né, dos acontecimentos da vida de Vladimiro, a partir daquela campanha que nós fizemos, onde arrecadamos cerca de 10 mil reais e enviamos para ele. No canal dele, ele explica algumas ações que ele fez com esse dinheiro, e vocês poderão acompanhar mais de perto indo visitar lá o canal dele, através do qual ele compartilha alguns aspectos da vida, da cotidiana, da cultura, da economia, do seu dia a dia lá em Angola. É só visitar o canal dele, Viver Angolano, cujo link está aí na descrição. Não esqueçam de dar like para contribuir, para impulsionar esse nosso vídeo e o nosso canal também. Você que gosta desses nossos temas, que gosta das nossas produções, não deixe de se inscrever, que é para nos ajudar a crescermos dentro do YouTube e assim podermos atingir muito mais mentes e consciências, iluminando, trazendo luz a esse planeta. Muito obrigado, fiquem na paz e bom proveito. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vladimiro Manuel aqui com vocês. Antes de começarmos o vídeo, ou seja, antes de eu começar a falar sobre a experiência de uma pessoa muito próxima a mim, eu quero externar ou expressar minha gratidão por todo o pessoal, todos os membros do canal Experiências Luminosas. Em especial agradeço Paulo Alexandre e Dione Alexandre, ou Johnny Carvalho, que são para nós como pais, não é? Nós agradecemos pelo gesto. Eles procuraram saber sobre como é que nós estamos a passar, né, depois da pandemia e depois disso o surgimento da nossa filha Tainara. Então nós explicamos quais são as dificuldades que temos passado, e ele disse que veria uma forma de poder nos ajudar, e aí lançou a campanha Somos Todos TAI. E eu hoje passo para externar nossa gratidão em nome da família Alberto, né? Família que ganha o meu sobrenome, né? Então eu agradeço a família Experiências Luminosas. Muito obrigado por tudo, pelo vosso empenho, pelo vosso esforço. E o vosso esforço não é em vão em Deus. Vocês semearam e vocês hão de colher. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Que Deus vos encha de muita paz,
muita alegria, muita saúde e muita prosperidade em todos os ângulos da vida. Feliz 2022 para todos vocês. Nós passamos muito bem também, transitamos todos de saúde, né? E é isso aí. Agora vamos entrar na nossa história. Bom, é alguém muito próximo a mim, né? E passou por uma experiência e eu acho interessante também partilhar convosco. É muito similar às experiências que vocês já ouviram. Bom, é importante antes de tudo eu passar aqui a contextualização do ambiente, da cultura. Bom, a nossa cultura é muito influenciada pela religião evangélica, né? E a presença dos católicos, a presença dos protestantes, então isso acaba influenciando a cabeça da maioria dos angolanos, né? A religião predominante no nosso país é o cristianismo. E desde muito cedo a gente vem já aprendendo sobre o inferno, a condenação, a culpa, o pecado, né? Essas coisas. E essas historinhas do tipo, se você morrer sem Deus, você vai ser condenado. Então, sendo o cristianismo a religião predominante no nosso país, é óbvio que cada visão, cada experiência pós-morte ou experiência de quase morte, né, que a pessoa passa, com certeza sofre essa influência daquilo que a pessoa já tem na mente. Então, para uma pessoa de uma cultura budista, aí se vê um ser luminoso e com uma característica diferenciada, ele vai dizer que é Buda. Se for numa cultura onde fala-se sobre outros tipos, né? Ou seja, Deus com outro nome, então ele vai expressar daquela mesma maneira. No caso aqui, o ser de luz que aparece facilmente será chamado de Jesus. Então, como é que aconteceu? Bom, esta pessoa sofreu cesariana, internou no hospital e prontos, foi operada, o filho faleceu e como a ferida ficou infectada, então aquilo abriu, né, explodiu, como é que eu posso dizer? A ferida abriu e criou aquele transtorno e ela perdeu os sentidos. E depois disso ela se sentiu já assim a flutuar, né? Se sentiu já fora do corpo, mas ela não viu ao redor, ela só despertou e já estava, isso foi em 1995. Então foi em 1995, sofreu da cesariana do segundo filho. De repente se deparou com um jardim muito lindo, com relvas super verde, um verde que não podemos imaginar a beleza dessa cor verde lá naquele ambiente. Então ela viu aquilo tudo, viu crianças, no meio dessas crianças ela chegou de ver os seus dois filhos, porque antes havia um filho que já havia falecido, depois esse também que faleceu. Então viu os seus dois filhos e com certeza sentiu uma emoção, uma alegria muito grande que nós não podemos explicar com palavras. Depois se deparou com um ser resplandecente, né, roupas resplandecentes, a face é aquilo que diz no livro de Apocalipse, né? A face super resplandecente que é difícil de olhar nos olhos. Então uma face assim muito resplandecente que a pessoa não consegue encarar nos olhos. Estava num lugar semelhante a um tribunal e com um livro, e esse livro, sim, é um ambiente mesmo de julgamento.
Era muita gente naquela fila e ela foi aguardando até chegar o seu nome. Mas ao lado, ela notou também sobre um ser como se fosse um intruso, a reivindicar, as pessoas a dizer, olha, este é meu, este foi meu, enfim, que a Bíblia chama de o acusador. Então, quando se aproximava uma pessoa, já assim, ser chamada, antes de ver o seu nome no livro, ele, essa é minha, essa é minha, esse é meu. Mas o ser resplandecente, que ela chamou de Jesus, ele ficou com uma voz, né? Ele ficou como se nada estivesse a acontecer. Ele ficou sempre sereno, calmo e a procurar os nomes, como se nada tivesse acontecido. E esse ser tinha uma voz de autoridade e ao mesmo tempo uma voz serena, uma voz de cavalheiro, uma voz muito bonita. Então, quando ela ouviu o número 12, o seu nome, disse que está em 12º lugar. Seu nome, no 12º lugar, ela ouviu seu nome de repente, ela disse, eis-me aqui, Senhor, e chegou, deu um abraço desse ser de luz. E o ser de luz olhou para ela e disse assim, olha, ainda não chegou a sua vez, não é o seu tempo, você tem de voltar. Ela se recusou, disse, não, Senhor, eu não posso mais voltar. Eu não posso mais voltar. Segundo ela fez uma comparação entre a terra e o lugar em que ela estava. Disse, não, olha, em comparação aqui nós estamos num lixo. A terra é um lixo. Do jeito que a terra se tornou com a nossa presença, enfim, a terra não tem como comparar a beleza, a perfeição do lugar em que ela estava com a nossa terra, com o nosso plano aqui. Então ela disse, Senhor, eu não posso mais voltar, é muito sofrimento. Ela disse que não poderia voltar porque é muito sofrimento que ela passava aqui nessa terra. Muitíssimo. E ela começou a perguntar, mas por que tanto sofrimento, Senhor, eu não quero mais voltar. Mas ela disse, tá bom, o que eu posso fazer? Seu filho que você quer, né? Tudo bem, mas você tem que voltar mesmo, porque você tem um propósito, você precisa cumprir o seu propósito, ainda não cumpriu o seu propósito, você tem mesmo de voltar. Tá bom, e ela saiu desse lugar, né? Despertou, mas depois de ter despertado, ela foi como se tivesse passado ou seja, foi como se ela tivesse passado muitos anos lá, muitos anos mesmo. Mas, segundo ela, quando perguntou, permaneceu em coma durante 3 dias, que pareceram muitos anos. Praticamente uma vida, né? Depois de 2 meses, ela ficou grávida e ficou grávida do seu filho. Então nós podemos nos perguntar, e daí, o que aconteceu depois, né, dessa experiência? O que mudou nela? Bom, muita coisa mudou. Ela veio com dons paranormais. Se você chegasse na sua frente, ela seria capaz de ler toda a sua história, saber o que a pessoa está a passar, o que lhe aflige. Então ela veio com esse dom. Ela veio com esse dom e as pessoas achavam que ela está a ficar louca, enfim, ela falava, enfim, muita gente julgou como se fosse louca. E estavam a sugerir que ela fosse procurar psicólogos, enfim. E é muita coisa que aconteceu já aí, né? E pessoas que, ela via e falava, às vezes pessoas próximas, conseguia ver pessoas que
recorriam a forças ocultas, né, da bruxaria mesmo, para poder fazer mal em outras pessoas. Ela falava com outras pessoas, e isso acabou causando algum desconforto assim na família, né? Mas depois alguns chegavam mesmo e se arrependiam e diziam: para tudo que você falou era verdade, por isso eu me arrependo, enfim. Então aconteceu muita coisa assim, mas ela voltou com dons paranormais. Como é o que acontece agora, nem tanto, né? Agora não, acho que como ela ainda é como se ela saísse do ambiente e o ambiente o acompanhou, de modo que ou seja, ainda não estava totalmente aqui nesse plano, né? E depois foi ficando normal. E a forma como ela lidava, reagia, era como se o ambiente de lá não fosse compatível com o ambiente daqui. E é óbvio, né, que não é compatível. Então é assim, podemos ver que nessas EQMs, posso dizer que EQM porque ela saiu mesmo do corpo, não foi um sonho, ela se lembra como se tivesse acontecido ontem. Então, uma das características que nós podemos ver nessas experiências é que o meio cultural, o meio religioso em que a pessoa estiver inserida também acaba influenciando e muito. Ou seja, o que estiver na cabeça da pessoa acaba também influenciando muito. Mas aquilo que é a realidade, aquilo que é a verdade, aquilo que precisa ser mostrado, na essência, independentemente das crenças de cada cultura, o objetivo sempre é cumprido. E o objetivo é esse, né? Que a vida não termina no túmulo e que logo após a morte a vida continua. É isso. Alguém poderá perguntar como é que ela descreveu o ambiente, o jardim, a cidade, porque ela chegou de ver também uma cidade, né? Quando viu as crianças lá no jardim, ela viu a cidade. O jardim era muitíssimo bonito, muitíssimo bonito. A emoção era tanta quando ela contou isso para mim, né? E imagina numa beleza fascinante, assim, cativante, né, atraente, que não tem como você explicar. Pois é, então é mais ou menos assim. Pensa numa cidade feita tudo de ouro puro, tudo brilhante, o chão resplandecente, enfim. Então, uma coisa extraordinária, uma beleza que eu não sei como te contar, né? Eu não vi, não estava na EQM e nem ela poderá exprimir ou explicar essa beleza. Então é uma coisa muito, mas muito linda. Então assim foi o resumo da história da EQM, né? E é isso aí. Podem deixar os vossos comentários lá, né? Podem perguntar e naquilo que eu puder, então estarei respondendo, porque eu inclusive tenho o áudio aqui comigo. Para quem quiser também o áudio via WhatsApp para ouvir na primeira pessoa, né? Pode também solicitar. Bom, é isso aí. E nós só não fizemos uma entrevista assim porque ela não quer se expor e não quer que, por causa das más interpretações que as pessoas podem ter. Então espero que tenham percebido, né? Não é muito diferente do que havia acontecido, mas a particularidade aqui é que o meio em que nós estamos inseridos também acaba influenciando, mas espero que o objetivo da mensagem tenha
tinha sido passado. Então já estava esquecendo de alguns detalhes. Quando ela se viu fora deste plano, ela se deparou com uma escada que subia para o céu. E ela subiu e viu um homem de branco que ela chamou de Jesus Cristo, que o seu rosto eu já descrevi atrás. E um detalhe que eu estava a me esquecer, que ela viu um lugar como se fosse uma balança à frente deste homem de branco e de vestes resplandecentes e o rosto também resplandecente. E ao lado um senhor assim estranho, né? Um ser estranho que simbolizava a presença oposta, né? O diabo mesmo, o capeta mesmo, que reivindicava os direitos ou a vida das pessoas que se apresentavam sobre aquela balança. Enquanto uma pessoa permanecia na balança, para uma balança que pesava as obras da pessoa enquanto vivia aqui na terra. Então, enquanto essa pessoa era pesada, ele falava: essa é minha, esse é meu, esse vai comigo, esse não era ninguém, esse não... Enfim, então ela passou a ideia desse quadro. E ela enfatizou que Jesus estava com o livro da vida, onde ele procurava os nomes das pessoas. E quando ela ouviu o seu nome, ela correu no colo de Jesus e se atirou. Dizia ela, enquanto estava no colo de Jesus, ela teve a oportunidade de ver a terra, teve uma visão da terra e o lugar onde estava o seu corpo. E Jesus disse: olha, você vai voltar porque não chegou a sua hora, você não vai morrer, não se preocupe. Ele disse: Senhor, eu não quero mais voltar. Eu não quero mais voltar, ali que está assim tudo escuro, enfim, eu não quero mais voltar. E ela perguntou a razão do sofrimento: por que tanto sofrimento na terra? Por que tem tanta angústia? Por que tanto desgosto que eu tenho passado? Esse ser de luz respondeu a ela: não temas, você sofre tanto por causa das aflições do mundo, mas não temas, eu sou contigo, eu venci e você vai vencer. Você vai voltar. E se é o teu filho que te preocupa, eu vou te dar, o teu filho quando você voltar, o teu filho vai de volta. E no mesmo instante, Jesus pegou o filho que havia perdido na cesariana e entregou a ela, lá mesmo no sonho. E ela viu, né, como eu já disse antes, o pátio da cidade era um lugar muito bonito, muito aconchegante, muito lindo, em que as pessoas que eram crianças iam diretamente para aquele jardim, para serem ensinadas alguma coisa assim. E depois, ela só disse que depois delas crescerem não sabia onde elas podiam ir, não teve acesso a muitos detalhes. E os adultos também iam para um outro lugar. Segundo ela, isso é no terceiro parto, porque o primeiro parto gerou a primeira filha. Então, nesse momento, ela já tinha a primeira filha, acho que de 2 ou 3 anos. No segundo parto, veio um e depois faleceu. E depois, só assim que veio o terceiro parto, que foi cesariana, porque quando ela morreu, viu 2 filhos, ou seja, quando ela teve essa pequena morte, ela chama de pequena morte, então só assim que ela viu já os seus 2 filhos que haviam falecido, um que seria o segundo filho que faleceu, e o outro que era o terceiro, que é dessa cesariana, que também faleceu. O filho que lhe foi devolvido foi o segundo, que ele disse: olha, se é o teu filho que te preocupa, vai, mas eu te darei o teu filho. Mas em demonstração, Deus pegou mesmo o filho que havia falecido no terceiro parto, que é o da cesariana em causa, e entregou na mão dela. Então, quando ela voltou, ela voltou com alguns dons paranormais. Alguns até achavam que ela perdeu a cabeça, está louca. Enfim, chamaram um médico que tentou lhe injetar algumas ampolas, mas ela, segundo ela agarrou o senhor e levou ela para fora. Havia também um senhor que, segundo ela teve visões de que era alguém que perseguia a mesma família, mas quando o próprio senhor planificou alguma maldade contra essa família, que é a casa dela, a família da casa dela,
ela foi levada a fazer orações, então ela orou. Ela não entendeu por que foi despertada a fazer aquela oração, mas só sabe que quando o Senhor chegou, ela atendeu e ao longo da conversa, a senhora viu 2 anjos com uma espada e viu 2 anjos com uma espada e pegou, entrou, esses 2 seres, esses 2 anjos entraram no ser dela e depois ela ganhou uma força que pegou esse senhor e expulsou da casa dela. Depois de 2 meses não deu conta, mas antes disso, com dons paranormais, como já disse, e inclusive no táxi ela notava, ela lia a vida das pessoas, via a história da família, a árvore genealógica, enfim, mas muita coisa. E, enfim, algumas pessoas reconheciam que era verdade, as pessoas mais próximas com quem ela falava, tinham oportunidade de conversar o que estava acontecendo, por que estava acontecendo. Então veio assim com um dom de vidente, né? Veio assim como uma vidente, podia ver, podia ler, podia fazer o scanner de toda a vida da pessoa, o que está oculto, enfim. Então foi uma experiência muito impactante para a vida dela e inclusive ela, ao contar, lembra-se como se tivesse acontecido ontem. Ela disse que já contou para a igreja em que ela frequenta e muitos não acreditaram, muitos zombaram, enfim. Mas eu tive a oportunidade de perguntar para ela se teve a sensação ou teve assim, ao chegar nessa cidade, nesse lugar, teve a sensação como se já tivesse vivido, ou como se já tivesse uma outra vida, ou como se estivesse a chegar em casa. Ela disse que não, a única sensação que ela teve é de muita alegria, de quem saiu de uma terra distante para uma terra melhor, onde as condições são infinitamente melhores do que a terra. Então é isso aí, pessoal. Esses são os detalhes que eu já ia me esquecendo. Espero que tenha dado assim alguma visão sobre o que tinha acontecido com ela. Valeu, muito obrigado e fiquem todos na paz. Só lembrando, você gostou do vídeo? Inscreva-se em nosso canal, dê like, comente, divulgue para seus amigos, ok? Obrigado.